Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia, lá do Crescendo em Flor, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Jack o Estripador, Rastros de Sangue, da Kerri Maniscal. Eu recebi esse livro aqui em parceria com a editora Darkside Books, e ele veio num kit super lindo, como vocês já estão acostumados a ver, né? Então esse livro aqui veio dentro desse saquinho aqui, verdinho, azulzinho, não sei, parece verde, azulado, lindo e maravilhoso, com o cardzinho aqui e fechadinho assim, tipo saquinho mesmo, ó lá. E aqui junto com o livro também veio esse jornalzinho, ó lá. E aqui nesse jornal a gente tem a manchete do Jack o Estripador e tem uma entrevista com a autora, pegando frente e verso. Achei isso muito interessante. E além disso tudo eu também recebi alguns cardzinhos com ilustrações dos personagens do livro e tal. Achei muito bonitinho. Cartinhas de tarô, olha só a parte de trás, coisa fofa. Eu adorei. Darkside, né, gente? Tem que ter kit lindo, tem que ter coisas maravilhosas. E além do kit, essa edição aqui também tá de babá, né? Porque essa capa aqui, ela pode parecer simples, mas todos os detalhes aqui, nome da autora, a parte da frente, lombada e a parte de trás, todos os detalhes são em alto relevo. E a folha de guarda do livro também é com mapas, tanto a folha de guarda da frente quanto a folha de guarda lá de trás. São mapas e várias anotações super bem feitas e super maravilhosas. E todo início de capítulo a gente tem algumas ilustrações que tem a ver com o contexto geral ou do capítulo ou do livro. Aqui a gente tem algumas imagens também das cartas que foram enviadas por o próprio Jack o Estripador lá em 1888, da vida real. Então achei isso muito interessante. Essa edição tá maravilhosa, é uma daquelas edições de fazer os olhinhos de todos os leitores brilharem, sabe? Mas vamos falar aqui sobre o enredo do livro. Rastros de Sangue se passa no século XIX, né? Mais precisamente 1888. E ele vai contar aí a história da Audrey Rose, uma menina aí com seus 17 anos que é aprendiz de legista do seu tio. Exatamente a nossa personagem principal aqui. Ela tá ali aprendendo a abrir corpos e fazer autópsias. Foi logo depois da morte da sua mãe que a Audrey começou a se interessar mais ali por a ciência e acabou começando a frequentar algumas aulas do seu tio, apesar de ninguém poder saber disso, principalmente o seu pai, porque ela, como uma mulher lá de 1888, ela não poderia se interessar por assuntos tão obscuros, digamos assim. Se alguém descobrisse, isso poderia acabar completamente com a sua reputação perante a sociedade. Ela deveria se preocupar apenas com vestidos, com renda, montar o seu enxoval, com bordados e encontrar assim, um partido maravilhoso para que ela pudesse se casar. Então era isso que ela tinha que se preocupar naquela época sendo mulher. Mas Audrey Rose é uma jovem determinada, de opinião e de muita força, e ela não vai se preocupar com nada do que o pessoal fala e vai continuar frequentando as suas aulas e aprendendo cada vez mais sobre ciência, sobre os corpos humanos. Para ela, mulheres podem fazer o que quiser e estudar qualquer assunto que tenha um interesse. Então ela vai continuar ali estudando junto com o seu tio e aprendendo cada vez mais sobre ciência e sobre os corpos humanos. E aí que corpos de mulheres completamente mutilados começam a chegar no laboratório do seu tio, né, para que seja feita uma análise. E eles começam a ver que tem um padrão ali naqueles assassinatos brutais. E é aí que a Audrey, junto com o Thomas, que também é um pupilo aí do tio da Audrey, né, vão começar a montar algumas suposições de quem seria esse assassino e quais seriam as suas motivações por trás de cada um desses assassinatos. E eles vão aí à caça para tentar descobrir quem seria esse tal de Jack o Estripador, como ele mesmo se denomina. Eles vão começar a investigar aí esses suspeitos e irem atrás de pistas nos mais diversos cantos de Londres. Rastros de Sangue é um daqueles livros que leva mesmo o leitor até os becos mais escuros e cobertos de neblina de Londres e que deixa o nosso coração ali na mão mesmo, de nervosismo para saber o que foi aquele barulho lá no fim do beco que é descrito. Então é um daqueles livros que parece que a gente realmente está dentro da narrativa, junto com a Audrey, junto com todos aqueles problemas. Como o nome do livro mesmo já diz, esse livro aqui, ele se passa exatamente na época em que o próprio Jack o Estripador
estava assassinando mulheres em Londres, né, em 1888. E aqui a gente vai pegar desde o comecinho ali, quando os primeiros assassinatos, quando a primeira mulher apareceu. E algo que eu gostei muito nesse livro é que os nomes das vítimas, alguns fatos foram mantidos, né? A narrativa, ela tem muita liberdade literária, então ela mudou diversos fatos, algumas datas, a descoberta de quem é o Jack o Estripador, tudo isso foi bem mudado, assim, foi bem uma história bem fictícia, mas alguns dados realmente são reais, são coisas que realmente aconteceram lá em Londres de 1888. Aqui no finalzinho a gente tem uma explicação mesmo da autora sobre as imprecisões históricas e as liberdades criativas tomadas pela autora. Então a gente tem os nomes de quem foram os suspeitos por serem o Jack o Estripador na época, quem foi preso e tal, as datas que ela mudou, algumas coisas que foram descobertos em 1880 no quesito de ciência forense e também não só a ciência forense. Então ela vem explicando tudo isso aqui no final, eu achei isso bem interessante. Rastros de Sangue é um livro com personagens muito bem criados e com muita personalidade, principalmente a Audrey Rose, que, como eu falei, é uma menina forte e determinada, e ela vai atrás do que ela quer, mesmo que ela precise sair tipo às 11 horas da noite pra investigar pessoas e algum suspeito completamente sozinha, sendo que tem um homem que está matando mulheres à solta por aí. Então ela é uma mulher de atitude, ela vai aonde ela quer, ela faz o que ela tem que fazer. E no geral, o Rastros de Sangue, ele não vai ter só aí esse suspense e essas coisas de assassinato. Ele também tem um romance de época muito gostosinho que vai surgir aí entre alguns personagens. E eu achei isso muito amorzinho, deu assim mais um quê pra dentro da história. Obviamente a história não é focada nesse romance, o foco da história é completamente outro, mas temos um romance que dá uma apimentada, que dá um pouco mais de açúcar aí à nossa história. E eu vi algumas resenhas falando que esse livro era um tanto pesado por conta das cenas de morte que eram apresentadas, as cenas dos corpos mutilados são muito bem descritas, então você sabe todos os detalhes de como as mulheres foram encontradas e toda essa descrição ela condiz com a realidade. Esses corpos foram achados exatamente assim, ela fez uma descrição da história mesmo, e para algumas pessoas isso pode ser sim um tanto pesado. Eu não achei tão pesado, mas o fato é que eu estou vindo de leituras muito mais pesadas, porque eu tô vindo aí de livros com assassinatos reais, que é um outro livro também que foi publicado por a Dark Side, que é O Segredo dos Corpos, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E lá tem fotos, tem relatórios de assassinatos e tal, então é um livro muito mais pesado. Depois eu li Mindhunter, também tem resenha desse livro aqui no canal, vai estar aqui nos cards. E é um outro livro muito pesado que tem descrições de corpos, então pra mim esse aqui não foi um livro sabe, não foi uma leitura bem, né, normal, digamos assim. Mas acho que é por conta das minhas outras leituras, outras pessoas podem achar toda essa descrição um pouco mais pesada, então, né, fica aí de sobreaviso. Pra mim, essa leitura aqui foi muito fluida, foi muito gostosa desde o primeiro capítulo. Os capítulos são bem pequenos, assim, 3, 4, 5 páginas, e isso é, assim, maravilhoso pra mim. Eu não gosto de livros com capítulos muito grandes, eu tenho essa coisa de parar a minha leitura no final de capítulo, então eu sempre gosto mais de capítulos menores. Eu sinto que a minha leitura flui muito mais quando é assim. E este livro aqui possui capítulos pequenos, como eu falei, e desde o primeiro eu já senti que eu estava presa na história e que já era, eu tinha que ler esse livro aqui e acabou, e eu precisava saber o que ia acontecer em seguida e quem era o Jack o Estripador, e eu fiquei me sentindo muito presa nele. Não li tão rápido quanto eu gostaria, mas é um livro que dá pra ler bem rápido sim, exatamente por isso, porque a leitura é muito gostosa, muito envolvente. Eu me encantei por esse livro, me encantei por o uso do pano de fundo desta época aí do Jack o Estripador, dos assassinos. Eu gostei bastante do contexto geral do livro, achei maravilhoso e indico demais pra quem gosta de suspense, porque esse livro aqui vale muito a pena ser lido. Aqui no box de descrição vai ter um link pra compra desse livro. Lembrando que se vocês comprarem por esse link, vocês me dão uma pequena comissão e me ajudam a manter tudo isso aqui funcionando e trazer
trazer sempre mais e mais melhorias pra cá, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever e ativar o sininho, porque na teoria o YouTube vai enviar pra vocês uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal pra vocês poderem vir assistir. E por favor, não esqueçam de dar o gostei, porque quanto mais gostei vocês dão nos meus vídeos, mais o YouTube identifica de que vocês gostam do meu conteúdo e mais vão mandar vídeos novos pra vocês e tudo vai funcionar muito bem, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo!